Tá gravando. O áudio tá bom aí pra vocês? Dá um feedback aí. Beleza, então vamos embora. Semana passada nós pudemos dar aqui uma pincelada na questão da Trindade. E nós vimos que é um dos mistérios mais elevados que a Escritura nos apresenta. E ontem no encontro de fé, né, que nós tivemos, nós vimos que a fé ela se serve da razão, mas a razão ela tem um limite. A razão, devido ao pecado, à queda, ela ficou prejudicada. Então existem momentos da nossa vida que o passo da fé será necessário. E não é porque aquilo que a gente vai acreditar seja irracional. É porque ele é suprarracional, ele está acima da racionalidade. Nós não temos a ferramenta, nós não temos a condição necessária para poder discernir aquilo com a nossa razão. Deus nos habilita a termos relances, a termos condições de caminhar até determinado limite, e a partir dali você abraça aquele mistério que te foi apresentado, que no caso aqui foi a Trindade, né? Como que é três pessoas subsistindo numa natureza, e a gente viu que não tem contradição, que não há irracionalidade nisso. Apresentei até o caso aqui, né, da Krista e da Tatiana, que são duas pessoas distintas, cada uma com a sua personalidade, seus desejos, suas vontades, a sua maneira de ser, e elas possuem um cérebro só, uma substância. E eu deixei muito claro e volto a afirmar que isso está longe de resolver o problema da Trindade. É só uma fagulha ali que eu queria despertar no coração de vocês, que não tem contradição. Há esse ser divino, há nele um mistério que nós não conseguimos capturar. E voltando aqui nas três pessoas, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que subsistem, que cooperam ali naquela única natureza, por isso que é o Deus único, né? A Trindade, nós temos eu falei com você semana passada que nós íamos piorar isso essa semana. Porque uma dessas pessoas, que é Jesus Cristo, Deus eterno, luz de luz, o Filho, o unigênito, ele que é Deus, com a sua natureza divina e a sua pessoalidade, ele encarna. E ele toma para si uma natureza humana. Se um negócio que já era complicado e já era difícil para a gente entender, imagina agora. E esse é o assunto da aula de hoje. Então nós vamos com calma. E mais uma vez eu digo, queridos, nós estamos tratando aqui dos mais altos mistérios do cristianismo. E se a gente conseguir ao menos vislumbrar uma pontinha disso aqui, a gente já está livre de 90% das heresias, dos erros, dos pecados que a gente costuma cometer por desconhecer esses mistérios. Não que nós vamos, volto a repetir, com exaustão poder decifrá-los, né? Mas só de saber aonde caminhar, os limites que vão ser impostos, já nos ajuda a evitar as heresias, as seitas, já nos ajuda a aliviar o coração. Então vamos caminhar. Aqui. Hoje, Jesus Cristo é Deus. Isso ficou muito claro até aqui, espero, né, para todos. Ele é Deus, ele é o Filho unigênito. Ele não é nem mais velho, nem mais novo que o Pai, porque o Pai é eterno, o Filho é eterno. Então, se são eternos, não houve um momento que eles não fossem Pai e Filho. Então, esse pensamento nosso de tempo, né, eu bati muito semana passada nisso, né, perguntei a alguns aqui, qual que é o cheiro da luz? Qual que é o barulho da cor? São propriedades que não encaixam. Você não pode perguntar qual que é o cheiro da luz, você não pode perguntar qual que é a cor do som. Exatamente como você não pode perguntar em que momento o pai gerou o filho. Não cabe, por quê? Porque a chave é a eternidade.
eternamente Pai. O Pai sempre foi Pai, tanto que ele é chamado de Pai eterno. Então, se houve um momento em que Jesus Cristo, que o Pai não fosse Pai, Jesus Cristo não existia, então Jesus não é eterno. E é uma das defesas dos testemunhos de Jeová, por exemplo. Eles dizem que em determinado momento Deus criou Jesus, ele é uma criatura elevada. Isso é heresia. A Escritura testifica. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas que existem, existem por causa dele. Ele é eterno, coeterno com o Pai. Ele já era antes que Abraão fosse. Então Jesus é Deus. E hoje nós vamos trazer esse novo elemento. Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo teve sede, Jesus Cristo sangrou, Jesus Cristo teve fome, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo cansou. Jesus Cristo ele compartilhou de todos os nossos atributos, 100% homem, como a mim, como a cada um aqui que está nessa reunião. Ele participou de festas, ele riu, ele fez piada, ele cresceu, ele foi gerado no ventre da Virgem, é da carne da Virgem, dessa nossa carne que é fraca, que é frágil, que tem mazela, que é enferma. Por isso que ele morreu de trauma, ele foi golpeado, ele foi crucificado, ele morreu com traumas que levaram à falência dos seus órgãos, do seu corpo. Jesus Cristo é um verdadeiro homem, homem de dores, que sabe o que é padecer. Vocês já imaginaram Jesus Cristo nenenzinho? É muito bonitinho na época de Natal, presépio, não sei o quê. E é pecado, viu? Porque quebra do segundo mandamento. Já chuto o balde aqui de cara. Porque eu era um desses, né, que achava que não tinha problema. E tem. É uma afronta ao segundo mandamento. Ó. É se reconstruir a imagem de alguma das pessoas da Trindade, seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Tá lá. Ah, mas é porque facilita o ensino, especialmente crianças, né? Não interessa, Deus não pediu nossa ajuda. Ele só pediu a nossa fidelidade. E esse Jesus bebê que mamou no seio da Virgem, né? Como aquela mulher que interpela Cristo, né? Ela vira e fala assim, bem-aventurada aquela... os quais te deram o leite, né, o seio que você mamou, né, falando da mãe de Cristo, né, e Jesus fala assim, mais bem-aventurado aqueles que obedecem aos mandamentos do meu Pai. Ele mamou, ele cresceu, ele teve dor de barriga, ele teve cólica. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar José e Maria limpando a bunda de Deus? É uma frase até parece que afrontosa, né? Nossa, como que o pastor Ricardo fala uma coisa dessa? Meus irmãos, meus queridos, é assim. Assim como eu e os pais que estão aqui nessa reunião já limparam a bunda do nosso neném, Maria limpou a de Cristo, trocou as fraldas dele, ele aprendeu. Lucas registra que ele cresceu em estatura, graça e conhecimento. Então ele precisou aprender a ler, a escrever. Verdadeiro homem, irmãos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é isso que nós vamos aqui hoje tentar discernir. Essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e uma pessoa que é Cristo, o Cristo. É a pessoalidade. Nós vimos semana passada como que é difícil, né? A gente determinar o que é uma pessoa. Quais são os atributos de uma pessoalidade? Uma das questões mais difíceis de definir, né? Definição de termos na filosofia e na teologia, o que é uma pessoa. Uma natureza humana é o corpo e a alma. É a natureza humana, é a essência. Corpo e alma constituem a natureza humana. Então Cristo assumiu para si, o Deus eterno pegou para si uma alma e um corpo. E uniu essas duas coisas, e nós vamos ver até onde a história da igreja, os reformadores caminharam com isso, para a gente ficar tranquilo e caminhar seguro. Vamos para frente. Relembrando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus em natureza, três pessoas que subsistem, elas vivem, vamos dizer assim, né, nessa única natureza. Nós temos uma natureza, homem, né, eu, Ricardo e todos que estão aqui, uma natureza humana e uma pessoalidade, a pessoa que nós somos. Essa natureza humana coopera para que eu expresse a minha pessoalidade. Nós vimos também semana passada, né? A pessoalidade ela é o ápice
da expressão da natureza, vamos dizer assim. Ela é a maneira com que a natureza se manifesta para o próximo. E não se resume só a isso, mas é o que a gente conseguiu ver aqui semana passada. Vamos prosseguir. Então, ó, deidade de Jesus Cristo. Quem lê para nós aí, gente? Eu vou ler aqui João 1. Já abre aí quem vai ler o próximo aí. Não come meu tempo não, hein? Sem vergonha. Vamos lá. No princípio era o verbo, o logos, né? Nós vimos esse significado dessa palavra aí nas aulas anteriores. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não deixa sombra de dúvida nisso. E o verbo se fez carne. Eita, e agora? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, trem de doido, hein? O Deus eterno, imortal, glorioso, se fez carne e caminhou com pecadores. Vocês têm noção do que é Deus pisar nessa terra caída? Deus pisar nesse pó e andar com pecadores. Quem lê para nós o próximo? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. João 1,18. Obrigado, Cristina. Já fica com o microfone no jeito aí que você vai ler o próximo também. Queridos, ninguém jamais viu a Deus, por isso que eu toquei no assunto do segundo mandamento aqui, né? Toda a interface, nós vimos isso na primeira ou no segundo encontro, não sei. Toda a interface de comunicação entre nós e Deus é feita pelo Filho. O propósito do Filho é esse, está escrito aí. É revelar o Pai, é revelar o ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando Deus entrega os mandamentos lá no Deuteronômio, né? Ele fala o segundo mandamento e ele explica, é proibido, né? Não farás para ti imagem de escultura. E ele dá o motivo, ele fala assim, quando eu apareci a vocês no Monte Sinai, o que vocês viram? É uma pergunta retórica, porque eles não viram nada. Eles viram fenômenos da natureza, tremor de terra, relâmpagos, raios, barulho de trombeta, fumaça, fogo. Eles viram os fenômenos da natureza. Então, quando Deus pergunta, o que vocês viram quando eu apareci para vocês? A resposta é, nada. Aí a complemento, né? Então vocês vão desenhar, vocês vão esculpir, vocês vão fazer o quê? É nada. Não tem jeito. Para isso o Filho encarnou, para revelar o Pai. Ele é a expressão do ser de Deus. Pode ler a próxima, Cristina, por favor. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Paulo não deixa sombra de dúvidas em Romanos 9,5. É segundo a carne. Ele é carne, carne e osso. Veio da concepção virginal, que é outra. Aí a gente tá. Gente, essas primeiras aulas são terríveis, né? A gente só vai entrando em paulada, né? Trindade, encarnação de Deus, concepção virginal. Maria teve Cristo sem ter relações sexuais, ela era virgem. E o anjo Gabriel anuncia para ela falando assim, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra e será gerado no seu ventre o ente santo de Deus. Ali é como se fosse a volta lá do Éden, né? Deus tecendo no ventre da virgem sem a necessidade ordinária de um espermatozoide e um óvulo, o ente santo dele, o Deus sendo tecido, sendo construído ali no ventre da virgem pelo poder do próprio Deus, o poder criacional. E isso tudo para que ele não viesse com a mácula adâmica da quebra do pacto. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. O porquê que Maria não pôde ter uma relação com José era lícito. O casamento é lícito, ele foi ordenado por Deus. Multiplicai-vos, crescei-vos, dominai, é bênção, família. Só que houve um problema lá no início, que foi a queda, e nós vamos ver isso. E essa consecução ordinária, né? Um cachorro gera um cachorro, um peixe gera um peixe, um gato gera um gato, e um pecador gera um pecador. Isso precisava ser quebrado em Cristo, para que ele não viesse com a quebra da aliança, a quebra do pacto.
e ao mesmo tempo ele tivesse a nossa carne, a fraqueza da nossa vida, a mazela da nossa existência nele. E esse foi o caminho que Deus abriu. Teceu o ente santo da carne da Virgem pelo poder do Espírito Santo. Vamos prosseguir. Nós vamos entrar mais em detalhe nisso mais para frente, tá? Nós vimos a humanidade de Cristo. Carne, como nós lemos, né? O verbo encarnou. Agora é a deidade de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha só, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É aquela pessoa que detém um posto, né? Um policial, aí, sei lá, um coronel, alguém que tem um ofício nobre, né? E quando ele chega em algum lugar que ele é desconhecido, ele não fica arrotando ali que ele é isso, que ele é aquilo, não, ele oculta aquilo ali e se comporta como qualquer um ali daquele ambiente. É isso que Jesus fez. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Hora nenhuma ele deixou de ser Deus. Mas como diz João Calvino, ele fala assim, Cristo ele oculta a majestade da divindade atrás da fraqueza da carne. Ele não arrogou para si nada. Tanto que ele fala quando tentam livrá-lo, né, da morte, ele vira e fala assim, vocês não acham que se eu pedisse aqui uma miríade de anjo não me seria enviado, não? Tipo assim, não é por essa via do poder, mas é pela fraqueza da carne que eu vou vencer a morte. E assim Jesus caminhou entre nós. Quem lê o próximo aí? Tito 2,13 e Hebreus 1,3. Vamos lá, gente. Se ninguém abrir, eu leio aqui pra gente ir embora. O tempo tá curto. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pode ler o próximo, Rebeca. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Obrigado. Não resta dúvida, Cristo é Deus, é o que está falando aí. Então nós lemos que ele é homem, ele é carne e ele é Deus. Vamos continuar. Mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Olha que interessante, né? Para todo sempre o trono é do Filho. É o Filho de Deus assentado no trono. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Acabou. Ele é Deus e o Salvador. Quem é? Jesus. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Quando ele põe a mão no Cristo, né? Tomé, põe aqui, ó. Tá furado aqui, ó, Tomé. Tá aqui do lado, traspassado pelo dardo, pela lança. Aí Tomé cai a ficha dele, né? Graças a Deus que caiu, né? Porque tem gente que até mesmo vendo milagre ele não se converte, porque a gente não converte vendo milagre. A gente converte pela fé que Deus dá. O milagre muitas vezes deixa a gente indesculpável. Você vê o milagre e nega o Senhor. É impressionante isso. E aí, queridos, o que eu queria hoje, né, baseando-se aí nesses textos que a gente leu da divindade e da humanidade, é ver algumas heresias, alguns cuidados que nós vamos ter, né, durante a nossa caminhada cristã. E quando soprar aquele vento de doutrinas, isso aí tá errado. Porque isso aí fere, isso macula a divindade. Isso aí fere, isso macula a humanidade de Cristo. Então tudo aquilo que vir, que mexe em algum desses dois aspectos, tem que ser rejeitado. A mais antiga e radical negação da divindade de Cristo foi ensinada por uma pequena seita judaica cristã no primeiro século. Eles acreditavam que o poder de Deus veio sobre um homem chamado Jesus para habilitá-lo a cumprir o papel messiânico, mas que Cristo não era Deus. O líder da seita se chamava Ebion, e os seus seguidores ficaram conhecidos como ebionistas. Então, olha que interessante, né? A nossa cegueira, o nosso pecado, ele nos atingiu de tal forma que o povo judeu não reconheceu que o próprio Deus desceu no meio deles.
E eles acreditavam ali que Jesus era como um Davi, por exemplo, né? Um Salomão. Não, Deus ungiu este homem como ungiu os outros reis anteriormente. Eles não conseguiriam enxergar a divindade vindo à Terra para resolver o problema que nenhum outro rei pôde resolver. Eles não conseguiram entender isso. Ebionistas, porque Ebion era dessa seita. Ô, gente, tem um... Ah, não, tá, não tem problema não, que estava invertido um slide aqui, mas depois a gente vai ver a lista, né? Então a heresia sobre a divindade de Cristo. Aqueles que não querem se curvar à deidade, à divindade de Cristo. Mais branda que o ebionismo, que a gente viu aí anteriormente, e da mesma época, o adocionismo defendia que Jesus era homem até a descida do Espírito Santo em seu batismo. E que após este evento, ele evoluiu à condição de Deus em sua morte e ressurreição. Em segmento, ficou conhecido como adocionistas, né? Esse segmento aí, essa seita. Então é tipo assim, não, Jesus não é meramente um Davi, não. Ele é um pouquinho a mais, por isso que é mais branda, né? Parece com um ar de piedade, né? Na verdade, quando o Espírito Santo desceu sobre ele ali no batismo de João, ele se tornou Deus. Mas quando ele morreu, ele se tornou Deus e passou a ser Deus. Ele não era Deus antes. Quer dizer, parece um pouco mais brando. O outro dizia, não é Deus, só foi ungido, como Messias. Essa agora, o adocionismo, de adoção, né? Ele diz assim, não, ele passou a ser Deus, mas teve um momento que ele não era. Vocês estão vendo como que é sutil as coisas? Hoje, a linha liberal da teologia, né? As linhas progressistas da teologia, elas defendem mais ou menos isso. Não, Jesus é um grande exemplo e tal. Mas não é Deus, não. Chega a esse extremo. Teve um teólogo aí, progressista, essa semana que passou aí, que chegou a falar assim, eu tenho dúvidas quanto à ressurreição corpórea de Cristo. Aí a gente cai no que Paulo diz, né? Se eu não creio na ressurreição de Cristo, vã é a nossa pregação e a nossa fé está à toa. Nós estamos aqui perdendo tempo. A ressurreição é o fato da vitória da morte. E um homem dito pastor, dito teólogo, duvida deste evento. E em terceiro lugar aí, nós vimos o ebionismo, o adocionismo, que negam a divindade de Jesus. Nós temos também o arianismo, que foi um segmento da igreja cristã que incendiou o primeiro século. Impressionante. Uma heresia cristológica posterior e mais influente foi o arianismo, início do século IV, o qual negava a natureza eterna e plenamente divina de Cristo. Ário, vocês viram que geralmente é o nome do cabeção lá que eles colocam, né? Ebionismo, Ebion. Arianismo é o Ário. Ário, 256 a 336 d.C., acreditava que Jesus era o primeiro e maior dos seres criados. Gente, é agradável, é bonito isso, né? O Cristo ele é mais elevado do que nós. Mas ele não é Deus. A negação ariana da divindade plena de Jesus foi rejeitada no concílio de Nicéia em 325. Naquele concílio, Atanásio demonstrou que, segundo a Escritura, Jesus é plenamente Deus, sendo da mesma essência do Pai. Ó, pra você ver, a mesma substância, a mesma natureza do Pai. Vocês estão vendo como que a Trindade é importante a gente entender o que são três pessoas e uma natureza. Foi o que ele defendeu aqui. Não, Cristo é da natureza do Pai, sendo uma pessoa distinta do Pai. Seus representantes modernos são os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová são arianos. Então está aí, ó, o resumo, né, dos ataques à deidade de Cristo: ebionismo, adocionismo e arianismo. Tem diversas outras. Eu trouxe aqui as que podem encontrar ecos hoje no nosso meio. Se mexeu na divindade de... Não, Jesus não é bem Deus, não. Corre que é cilada. É coisa do demônio querer tirar a divindade do nosso Deus. Esse é o propósito dele, tirar a glória de Deus, né? Por que Jesus tem que ser Deus? É uma pergunta que a gente pode levantar, né? Qual que é a importância disso? Por que ele não pode ser meio Deus? Porque Deus foi revelado. Nós falamos aqui, ele é a expressão de Deus.
Não existe meia expressão de Deus. Ele é a pessoa divina. Se eu quero conhecer pessoalmente a Liliane, a Cristina, o Davi, qualquer um que está aqui, né, a Rebeca, a Áurea, eu vou ver a pessoa, vou encontrar com ela, vou conversar com ela, vou ter intimidade com ela. Cristo é a maneira de nós termos intimidade com Deus, com a divindade, com as três pessoas ali sendo representadas no ser de Deus, que foi revelado por Cristo. Deus suportou a sua ira perfeita. Como nós quebramos o pacto e nós tínhamos que morrer, porque era o arbítrio, o julgo, o juízo, é a morte para quem quebra, né, a própria existência, a própria maneira de se viver. Você negou a vida. Quando você quebra o pacto, os mandamentos de Deus, você está negando a vida. Então, você tem que morrer. E para suportar isso, nenhum homem pecador poderia. Não há salvação debaixo do sol. Acima do sol há, que é o Cristo. E ele suportou o pagamento dessa dívida. Vamos entrar mais em detalhes nisso quando a gente for tratar de pecado. Deus expiou pecados no tempo e no espaço. Apocalipse registra que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Olha que coisa, né? Uai, mas Jesus não veio aqui, morreu numa cruz e tal? Sim, era necessário no espaço e no tempo Deus assumir uma natureza humana para poder pagar. E Deus tinha que pagar isso. E nós adoramos ao único Deus. Se Jesus não fosse Deus, nós estaríamos cometendo idolatria. Eu estou adorando uma criatura? Que conversa que é essa? Não, eu estou adorando a Deus, que é manifesto de forma perfeita na pessoa de Jesus Cristo encarnado. Vamos prosseguir, queridos. A humanidade de Jesus. Então nós vimos a divindade, vamos ver a humanidade agora. Quem lê para nós aí? Abre e manda ver. O que era, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Cristina. Queridos, a gente pega em Deus, João 4 fala, Deus é Espírito. A gente vê, a gente ouve, a gente usa dos sentidos, visão, tato, olfato, audição. Não, isso é a carne. E João fala, nós apalpamos, nós ouvimos, nós vimos. João se reclina no peito de Cristo na ceia para perguntar a ele quem seria o traidor. Jesus é verdadeiro homem, verdadeira carne manifesta no nosso meio. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas peraí, como que Deus cresce em sabedoria, gente? Ele não é o detentor da onisciência? Ele sabe de todas as coisas. Então perceba que tem a humanidade ali. Agora que Deus encarnou, ele precisa batalhar nessa vida. Ele sofre. Crescer dói. A gente vê aí, quem já teve filho, né, acompanhou e tal, neto. A luta daquela criança ali para adquirir conhecimento, adquirir domínio sobre a própria realidade, o que está acontecendo à sua volta. E Jesus passou por isso. Crescia em estatura, quer dizer, ele desenvolvia, em graça e em sabedoria. A humanidade de Cristo continua aí. Cristo é um homem. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Acabou. Mateus 4:2. Tô com fome, tem que comer. Vou ficar fraco. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Jesus na cruz,
Devia estar com a garganta ali seca, até travada, né? De tanta pancada que ele tomou, de tanta humilhação. E já não sei quantas horas sem beber. Talvez até urinado ali, né? De dor que ele teve, dos insultos, do espancamento. E ele, eu tenho sede. João 19, 28. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Olha pra você ver, Jesus cansado. Assentara junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, gente. A primeira hora é 6 horas da manhã para o judeu. Então a hora sexta é meio-dia. O sol a pino, como diz o mineiro, é rachando. E Jesus Cristo descendo de Samaria. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber? Homem! Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. A natureza humana completa ali, corpo e espírito em Cristo. Ele entregou o espírito dele ao Pai. O espírito está ligado à natureza humana. A natureza humana, nós somos alma e corpo. Nós não somos nem mais alma do que corpo e nem mais corpo do que alma. E assim foi Cristo. E essas duas naturezas, divina e humana, presentes na pessoa de Jesus Cristo. Quem lê para nós? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Homem de dores. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa talvez seja uma das maiores expressões da natureza humana de Jesus. Quando Jesus sobe por Getsêmani para orar, antes da sua prisão, ele leva Pedro, Tiago e João, aparta deles, né? Deixa eles um pouco atrás, fala com eles para orarem, e Jesus vai mais à frente para orar. E esse evento da oração de Cristo no Getsêmani, ele foi o causador de um concílio em 681 depois de Cristo para tratar das vontades de Jesus. Porque a gente olha para esse texto e fala assim: mas pera lá, se Jesus é Deus, como que ele está querendo outra coisa que o Pai não quer? E ali naquele concílio, em 681, eles definiram que a vontade ela está ligada à natureza. A nossa natureza, né, alma e corpo, ela tem uma vontade. A natureza divina tem uma vontade. E no ápice da agonia de Jesus aqui, né, vislumbrando a ira de Deus caindo sobre ele, e o que ele passaria ali, o verdadeiro inferno, a natureza humana dele de tal forma clama: Senhor, se tem outro jeito, passa isso de mim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. É a plenitude da humanidade de Cristo gritando ali, sendo expressa nessa pessoa, na pessoa de Jesus. Gente, é um conflito que a gente não tem noção. A gente não tem noção. Porque nós vamos ver aqui algumas heresias que muitos dividiam. Quem que perdoa pecado? É Deus? É Jesus homem ou Jesus Deus? Quem que faz isso? É Jesus homem ou Jesus isso? Isso não existe. É a pessoa de Cristo. E ponto final. O mistério das duas naturezas, uma ao lado da outra, ali, trabalhando sem mistura, sem confusão, sem emaranhar, é algo assim sobrenatural. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Perceba que Jesus tinha uma rotina. Uma rotina, ir para a sinagoga, né, para a igreja, tanto que as pessoas assustam, né? A igreja hoje, tanto a igreja católica quanto as evangélicas, nesse formato de igreja que a gente tem, onde alguns irmãos vão à frente, conduzem uma reunião de oração, o irmão ora, ou a igreja canta, vai o pregador, o pastor da igreja e prega. Isso é um formato sinagogal. Ele vem dos judeus. É disso aí, ó.
Uma sinagoga onde tinham 10 pessoas e um judeu ali, escriba, para se reunir, e se formava uma sinagoga. E ali tinha esse hábito de, no dia do sábado, né, do descanso, eles se encontrarem para ler as escrituras, para cantarem, mesma coisa. E Jesus tinha a rotina normal do povo. Ele ia na igreja se reunir com os irmãos. Heresias sobre a humanidade de Cristo. Assim como houve e tem heresias quanto à divindade, nós temos também problema quanto à humanidade. Sempre vai achar um espírito de porco aí para tentar mexer. Assim como o ebionismo que vimos, o docetismo, olha o nome esquisito, né? Nome vocês não precisam gravar não, viu? Vocês gravem aí, tentou mexer na divindade, tentou mexer na humanidade, tá errado. Essa aqui que nós estamos vendo agora é o docetismo. O docetismo é derivado do gnosticismo. Gnose, conhecimento, né? Muito em voga hoje, né? As religiões de conhecimento, religiões de mistério, de gnose. A gnose defende que existe uma casta de seres humanos que detém uma revelação superior e você precisa ser iniciado nessa revelação para poder fazer parte dessa casta. Sempre é a exaltação do ego humano, né? A heresia que o apóstolo João combate veementemente em suas epístolas. João escreveu as 3 cartas combatendo o gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra gnose, conhecimento, e defendia a dualidade entre matéria e alma, que é corpo e alma. O corpo é ruim, porque é matéria, e a alma é nobre, é pura. E a Escritura fala, corpo e alma caíram. E que os que detinham um conhecimento especial sobre Deus, um conhecimento mais elevado que os demais, eram os verdadeiros salvos. Quer dizer, você é salvo pelo conhecimento, não é por Cristo, não. Então, se você for ignorante, se você não tem faculdade, você não tem condição de ser salvo, não. A faculdade deles lá, né, que eu estou brincando aqui. Nessa linha, o docetismo defendia que Cristo não possui corpo material. A humanidade física de Jesus era uma ilusão. Defendiam que Jesus, ao andar na areia da praia, nem deixava pegadas. Com a acentuada discrepância entre alma e corpo, não concebiam um Deus assumir para si um corpo material, que era mal, né? Destes, João simplesmente diz assim: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E João fala, aquele que diz que Deus não veio em carne é o anticristo. De tão sério que é o negócio. Porque se Deus não encarnou, nós não tivemos perdão de pecados. Aí acabou. Acabou. As implicações dessas heresias, elas são terríveis. Uma outra heresia. Esta que agora que passamos a ver é muito comum hoje. Eu mesmo, Ricardo, no princípio de minha caminhada, defendi essa heresia como a mais pura doutrina de Cristo. Apolinário é o nome aí do abençoado, né, para não dizer outra coisa. Apolinário defendeu que Deus pegou um homem, né, corpo, alma, espírito ali, e substituiu o espírito deste homem, quer dizer, ele tira o espírito, deixa só o corpo, usando o seu corpo, né, essa carne que ficou, como uma espécie de receptáculo. O Apolinário, ele cria no que a gente chama de tricotomismo, que um homem possui espírito, alma e corpo, 3 partes. Só que a fé reformada, ela em geral crê na dicotomia. Alma e espírito é sinônimo. Alma e espírito é o componente imaterial e o componente material. Então alma e espírito é sinônimo. Mas esses aqui defendiam as 3, né? Alma, corpo e espírito. Mas não é o assunto aqui, vamos prosseguir. E que o espírito caído nunca poderia habitar com a divindade. Então a divindade desprezou o espírito, ficando somente com a alma, que é o princípio que controla as vontades mais primitivas. Isso aqui é helenismo, é filosofia grega na veia. Esse negócio de, porque o espírito é o componente divino, a alma é o componente animal, é filosofia grega. Então seria como se Jesus fosse 1/3 divino. Olha que interessante, né? Espírito, alma e corpo. Tira o espírito. Então tirou 1/3 ali, ficou 2/3, alma e corpo. E aí vem
a pessoa de Cristo com a natureza divina e toma o lugar do Espírito. Então ficou 1/3 divino e 2/3 humano. E não plenamente humano, não é 100% humano. Essa heresia ficou conhecida como apolinarianismo. É até difícil, gente, um negócio desse, mas as pessoas que não aceitam a revelação, elas têm que dar respostas para si. Aí começam a criar essas heresias. E por último, esta próxima heresia, também conhecida como sabelianismo. Olha os nomes, gente. Sabelianismo por quê? Porque foi um tal de Sabélio, é o nome do homem aí que desenvolveu essa heresia. Também ficou conhecida como monarquismo, unicismo, patripacianismo e aí vai. Foi defendido por um homem chamado Sabélio no século III. Ensinava que Deus era um único Deus. Ó, começou bem o discurso, né? Deus é único, perfeito. E por esse motivo ele se manifestou em carne, mas nunca poderia ser homem. Deus no Antigo Testamento se mostrava o modo, né? Também conhecido como modalismo, como pai. Aí na transição para o Novo Testamento, esse mesmo Deus que era o pai, ele se mostrou, o modo, como filho. E depois, com a morte do filho, ele se mostrou como o Espírito Santo. Então é a mesma pessoa fingindo. É como se fosse um teatro de máscaras, né? No Antigo Testamento eu ponho a máscara do pai, no Novo eu troco, ponho a máscara do filho, e depois da morte do filho eu ponho a máscara do Espírito Santo. Além de atacar a doutrina da humanidade de Cristo, ataca frontalmente a doutrina da Trindade, porque ele é unicista, né? Ele não crê nas 3 pessoas, ele crê numa pessoa só, que fingia ser 3 pessoas. Defendem que Deus não é uma essência ou substância e 3 pessoas, mas possui 3 modos de se aparecer. Heresia. Então nós vimos aí, olha, o docetismo, o apolinarianismo e o modalismo, ou o sabelianismo, ou monarquismo, ou patripacianismo, e aí vai. São heresias que atacam a humanidade de Cristo, assim como as que atacam a divindade de Cristo. O arianismo, o ebionismo e o adocionismo. Vamos prosseguir. Volto a dizer, queridos, não descabelem, não é muita informação, mas tenham em mente, o que eu quero que vocês cheguem aqui no final desse encontro é aquilo que toca a humanidade ou aquilo que toca a divindade tem que ser rejeitado. Ele é 100% homem e 100% Deus, mesmo eu não conseguindo compreender a plenitude disto. Por que Jesus tem que ser homem? Tá, a Bíblia fala que ele foi homem, beleza, mas para que precisava ser homem? Igual a gente viu, por que ele tinha que ser Deus? Somente um homem poderia expiar os pecados. Tinha que ser um homem. O anjo não pode expiar o nosso pecado, um cachorro não pode, um boi, um cabrito que era morto no Antigo Testamento não pode expiar pecado. O salmista fala isso. O autor aos Hebreus fala isso. Tinha que ser um homem. E esses símbolos do Antigo Testamento apontavam para o verdadeiro homem. Somente um homem poderia ser o mediador. Quem que vai mediar a raça humana? Tem que ser um de nós. Somente um homem poderia simpatizar com a nossa condição caída. Quando Deus fala que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, Deus, irmãos, ele conhece o que nós passamos. Não põe a cabeça sua no travesseiro chorando aí seus pecados, as suas mazelas, as suas aflições, achando que Deus está longe e que você precisa, alguém precisa informar ele, fulano de tal tá assim, essa não. Deus experimentou isso. Ele sabe porque ele também experimentou. Então quando você orar chorando, ore sabendo que ele passou por isso. E Senhor, o Senhor passou por isso aqui, me ajuda e me socorre. O Senhor sabe o que é isso. Ele pode se simpatizar conosco. Ninguém informou a Deus. E somente um homem poderia nos deixar exemplo para seguir. É muito fácil, né? A gente falar assim, Jesus era Deus, né? Não, mas ele era um homem também. Então a gente tem condições de fazer aquilo que ele fez. Porque ele fez sendo homem. O ápice da Reforma Protestante, queridos, as nossas confissões, né? Elas registram assim. Capítulo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8, a seção 2, fala assim, olha que coisa mais maravilhosa, acompanhem. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a ele, nós vimos isso, né, semana passada, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado.
sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, a substância da Virgem, da carne da Virgem. As duas naturezas, humana e divina, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e o homem. Então, irmãos, quando alguém chegar para você e falar assim, quem que teve sede? Foi o Cristo homem ou o Cristo Deus? A pergunta está errada. Foi Cristo. É a pessoa de Cristo. E as duas naturezas ali estão operando isso. Ele tem essa... A pessoa de Jesus, que é única nessas duas naturezas, ele tem essa competência de cooperar com a natureza humana e divina. Foi Cristo que teve sede. Foi Cristo que perdoava pecado. Foi Cristo que fazia os milagres. Foi Cristo que morreu na cruz. Então a gente precisa tomar cuidado para não separar aquilo que Deus não separa. E mais uma declaração da nossa confessionalidade, né? Capítulo 8, seção 3, diz assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e o nosso fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Como um verdadeiro homem, Jesus foi plenamente rei, profeta e sacerdote. Tudo aquilo que na história do Antigo Testamento a gente viu as fraquezas de Jesus, dos ofícios, né? Sacerdote, rei, profeta, cada um com seus pecados, com seus problemas. Jesus Cristo consegue cumprir plenamente aquilo que esses homens não cumpriram. Vamos caminhar. Quem lê para nós? Falta 10 minutos, gente. Vamos desembolar isso aí, ó. Abre aí para nós e lê. Por um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que coisa mais linda, né? Um menino, tá grifado aí, né? Sublinhado. Um menino nos nasceu. Que imagem bonita, né? Terna, um bebezinho nos nasceu. E aí, na mesma frase, Isaías ele fala assim: o governo está sobre os seus ombros. Gente, é um bebê. É tão paradoxal, né? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Um menino, Deus. É homem. Duas naturezas, uma pessoa, como diz aí. É homem e Deus. É que vos nasceu, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que maravilha, né? Nascer, quem nasce é homem. Nasce de uma mulher. E ele é o Salvador, o Senhor. Maria cantou que Jesus era o Salvador dela. É impressionante isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, homem e Deus. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Vocês estão vendo que são textos da Escritura que juntam, num versículo simples, dentro do seu contexto, a natureza humana e humana e divina da pessoa de Jesus Cristo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Crucificaram Deus. Ah, irmãos, crucificaram Deus.
a morte humana na pessoa divina. Como que isso opera? Deus não morre? Não morre não. Mas ele morreu na cruz? Morreu. Como que é isso? Não sei. Mas está ali a pessoa de Cristo. E a natureza humana e a divina participando disso. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Olha que coisa mais gritante. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Como se opera essa união? Aí a gente entra agora nessa junção da natureza humana e divina. Eutix, lá vem os nomes aí, né, cabeludo, que foi um bispo, né, da igreja, foi um monge de Constantinopla que fundamentou a heresia do monofisismo. Mono significa um e physis significa natureza. Então, uma natureza. Ele negava que Cristo possuía duas naturezas após a sua encarnação e defendia que a natureza divina absorvera a natureza humana e que Cristo era perfeitamente divino e apenas divino. Não deixa de ser uma heresia que ataca a humanidade de Cristo. Era uma natureza só. Torna-se muito difícil saber precisamente qual a base fundamental da doutrina cristológica defendida por Eutix. Seja porque nenhum de seus escritos sobreviveu até os tempos presentes, graças a Deus, né? Ou mesmo pela imprecisão ou inconsistência dessa doutrina, né? dessa heresia. Pode-se considerá-lo, entretanto, como criador ou inspirador do monofisismo, ou seja, a consideração de uma única natureza em Cristo, que as duas naturezas se fundiram em uma única depois da encarnação e que este não era ou não seria humano como nós, os homens. Heresia. E do outro lado, ó, você vê, uma natureza. Do outro lado, duas pessoas. Vocês estão vendo? Olha, a doutrina ortodoxa é uma pessoa, duas naturezas. Então nós já vimos aqui o Eutix, que criou o eutiquianismo. Ele cria numa pessoa e nenhuma natureza. Nestório agora, resumindo aí o que nós vamos ler, ele cria em duas naturezas, mas ele defendia que eram duas pessoas. Sempre tem que ter um ruído no negócio. Nestório, patriarca de Constantinopla, difundiu essa doutrina, onde a divisão das naturezas de Cristo, a natureza humana e a divina, era de tal forma separadas que poderíamos considerar que Jesus era metade homem e metade Deus. Nestório negava que Maria fosse Theotokos, é o nome grego, né? Ou mãe de Deus. Maria foi mãe de Deus, mas nem por isso ela é divina. Esse é o problema. Quando, por exemplo, a gente chama Maria mãe de Deus e colocamos uma divindade em Maria, está errado. Mas ela pariu o ente santo de Deus. Olha que coisa profunda isso, né? Mas Nestório defendia que ela era Christotokos, mãe de Cristo. É jogo de palavra, irmãos. Essa visão chamada nestorianismo muitas vezes nos leva a perguntar, por exemplo, quando Jesus tinha fome, quem tinha fome? A sua parte humana ou a sua parte divina? Você separou. Não tem essa separação. Quando Jesus perdoava pecados, quem perdoava? Era a sua parte humana ou sua parte divina? Devemos ficar atentos com estas heresias que procuram compartimentar ou dividir aquilo que não se divide. A pessoa de Jesus sentia fome. A pessoa de Jesus perdoava pecados. A pessoa de Jesus é quem foi concebido no ventre da Virgem e a pessoa de Jesus morreu na cruz. Esqueça isso de que ou o homem ou o Deus em Cristo fez isso ou fez aquilo. Pois o que uma das pessoas ou uma das naturezas faz é a pessoa que está fazendo. O foco não é o homem Jesus ou Deus Jesus, mas a pessoa inteira de Jesus, que foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Esse é o fato. Tá aí, ó. Eutiquianismo defendia uma natureza e uma pessoa em Cristo, e o nestorianismo defendia duas naturezas e duas pessoas em Cristo. Errado. E concluindo, queridos, o Concílio de Calcedônia, que tratou muito disso, né? Os bispos de toda parte para estabelecer a doutrina, diz assim: nós, portanto,
seguindo os santos pais, todos perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial conosco, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado antes de todos os séculos pelo Pai, segundo a divindade, e nestes últimos dias, por nós e por nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela sua união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus o Verbo, Jesus Cristo Salvador, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Essa é a verdade sobre o nosso Cristo. E resumindo a nossa aula de hoje, o tempo já está acabando, se cair não assustem, tá? Como das outras vezes, né? Uma natureza de Cristo, às vezes é manifestada fazendo o que a outra natureza não compartilha. Eis a importância da pessoa de Jesus Cristo. Ah, mas Deus não sente fome, mas nós estamos falando da pessoa de Jesus. Ah, mas o humano não perdoa pecados, mas nós estamos falando da pessoa de Cristo. Qualquer coisa que uma natureza faça, foi a pessoa de Cristo que fez, o Deus encarnado. Esse Jesus é quem está agindo e interagindo. A encarnação da pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, significa que Cristo toma para si uma natureza humana, alma e corpo, e não abre mão dos atributos divinos. Ele se despiu da glória de rei, mas não da possessão dos seus poderes e atributos divinos. Cristo não muda a sua natureza divina, pois ele é eterno. Nunca devemos tomar ensinos humanos e tentar encaixar as escrituras nestes ensinos, mas sempre moldar a doutrina no que diz as escrituras. Se algo parecer estranho, mas está narrado nas escrituras, cale-se e continue em oração e pesquisa com temor e tremor. E aqui a gente finaliza o nosso encontro. Deus abençoe cada um aí. Um abraço, viu?